Veja só. A filosofia se caracteriza por ser uma teoria que procura compreender a totalidade da realidade. Isso é, fundamentalmente, o cerne da filosofia, ou ao menos é assim que eu vejo que ela foi tratada classicamente. Quer dizer, o filósofo é o indivíduo que tenta teorizar sobre a totalidade da realidade a partir dos fundamentos, a partir dos princípios, né, que te permita compreender, né, o mais extensivamente possível aquilo que nós chamamos de realidade. Né? Bom, para fazer isso, né, ele tem, inevitavelmente, que abordar questões fundamentais, né? Quer dizer, questões que estão na base de todas as concepções ou da criação de qualquer concepção possível. Todas as concepções da realidade se baseiam em alguma coisa. Quer dizer, tem necessariamente pressupostos. Né? E o filósofo, ou aquele que se proponha a criar uma teoria da realidade, né, uma teoria completa da realidade, necessariamente vai ter que se haver com esses pressupostos. Vai ter que se aproximar deles e tomar determinadas decisões, determinadas resoluções e justificar essa tomada. Né? Quer dizer, apresentar uma argumentação que justifique aquele ponto de partida, aquele pressuposto. Né? Bom, genericamente, né, eu disse para você que uma das minhas tentativas e um dos encaminhamentos possíveis para apresentar as minhas teorizações a respeito desse tema era a ideia do pensamento. O pensamento é alguma coisa absolutamente fascinante, né, porque é algo que está presente em nós o tempo inteiro. Quer dizer, nós vivemos nesse mundo, no mundo do pensamento, né, e às vezes não nos damos conta e não sabemos efetivamente o que ele é. Né? Nós não conseguimos decifrar o pensamento. Né? E por isso eu propus, né, para começar a apresentação, né, das minhas investigações a partir da teorização a respeito do que seja o pensamento, sobre o que ele se baseia. Né? E eu fiz algumas afirmações para você. Eu disse o seguinte, que o pensamento está baseado no seu exercício, no seu desdobrar, na sua prática, em representações. Ou seja, é preciso que hajam representações para que seja possível pensar. E que o manejo das representações só é possível através do uso de uma língua. Ou seja, você manipula, organiza, encadeia as suas representações a partir da língua. Quer dizer, a língua é o que permite o uso das representações para se pensar efetivamente a realidade. Então, essencialmente foi mais ou menos isso que eu estabeleci, né, como uma simplificação, né, para se entender algumas coisas. Né? Bom, tem duas coisas do pensamento que são absolutamente essenciais, que é a seguinte, veja só. É com o pensamento que nós criamos conhecimento. Quer dizer, o pensamento permite que nós obtenhamos dados, obtenhamos explicações da realidade, né, que se constitui de tal maneira, de tal forma, que se faz, né, se consolida como conhecimento. Ou seja, nós criamos conhecimento a partir do uso que fazemos das nossas representações sobre a realidade e fundamentamos essas representações,
né, consolidamos essas representações na forma de conhecimento que nos permite agir sobre a própria realidade, com muito mais eficiência, com muito mais poder, né, poderia-se dizer assim. Então, uma das coisas fundamentais, né, do pensamento é a possibilidade que ele dá de estabelecer conhecimentos, né, de criar conhecimentos. E nós temos aí as ciências, né, como resultado, como fruto que evidencia, né, o poder que tem o pensamento de penetrar a realidade e decifrar o enigma da realidade. Né? Bom, esse é um aspecto, né, e talvez o mais desafiador do pensamento. Quer dizer, é com o pensamento que nós conhecemos o mundo. Mas veja só, né, uma outra coisa. O pensamento também é algo que nos preenche, que nos municia, nos acumula de certas representações que passam a constituir a nossa própria identidade. Né? Ou seja, é daquele conjunto de ideias, daquele conjunto de conceitos que você armazena dentro de você de alguma forma, né, que te permite estabelecer os contornos daquilo que você é. Ou seja, né, simplificadamente, nós somos aquilo que nós pensamos. Né? No sentido de que nós somos o conjunto dos pensamentos acumulados, né, dentro de uma dimensão individual que constitui efetivamente a nossa identidade. Né? Então, ser e pensar, no nosso caso, se confundem. Né? Quer dizer, eu sou aquilo que eu penso e aquilo que eu penso me dá, né, a minha constituição como ser humano, né, a minha identidade humana. Né? Bom, uma questão importante é a seguinte: aonde que está efetivamente as nossas representações? Em que âmbito elas estão depositadas? Né? Ou seja, onde você guarda as suas representações? Onde eu guardo as minhas representações? Onde elas estão? Veja, uma explicação simplória, né, seria dizer, não, elas estão dentro da sua cabeça, no seu cérebro, né, nos seus neurônios. Tá? Bom, essa é uma tentativa, ou essa é uma explicação que efetivamente não explica. Você dá uma topografia para o espaço, para a dimensão do pensamento, das representações, mas você não tem como provar isso. Né? É claro que você pode ter vários argumentos, no sentido de que quando alguns indivíduos têm lesões cerebrais e tal, eles perdem, né, aparentemente, um determinado conteúdo de representação ou se tornam incapazes de determinadas coisas, né, a partir dessas lesões, né, lesões cerebrais. Mas essa é uma explicação, veja só, que é feita com determinadas ideias, com determinados conceitos. Mesmo quando nós vamos explicar que as nossas representações estejam situadas dentro da nossa caixa craniana, no nosso cérebro, isso é uma explicação teórica. Quer dizer, foge à dimensão propriamente cerebral. Né? Embora nós, aparentemente, por encontrarmos referenciais empíricos para isso, né, tenhamos uma tendência muito forte à aceitação dessa ideia de explicar, né, a localização
do pensamento dentro das nossas cabeças. Veja só, filosoficamente, se as explicações que nós damos a respeito da realidade são de natureza conceitual, são de natureza representativa, a explicação de que a dimensão do pensamento, a dimensão das representações esteja num cérebro, no nosso cérebro, é uma explicação puramente teórica, portanto, uma explicação puramente conceitual. Veja, talvez fosse muito mais adequado usar uma outra ideia, um outro conceito para fazer essa situalização, que seria uma ideia, a ideia de que o nosso pensamento está na nossa consciência, ou de que o exercício e a atividade do pensamento é indissociável da ideia de consciência. Nós só podemos pensar e, ao fazê-lo, sempre e necessariamente estamos conscientes. Bom, nós poderíamos nos perguntar o seguinte: o que é a consciência? Veja, no sentido mais simples, é essa capacidade que temos de simultaneamente pensarmos e sabermos que estamos pensando. Ao pensar, você imediatamente, sem intermediário nenhum, sabe que está pensando. Pensa e sabe que está pensando. Veja só, a palavra saber, é um sinônimo da palavra consciência, nesse sentido. Quer dizer, a consciência é estar pensando e imediatamente saber que está pensando. Mas o que é esse saber da consciência? Esse saber que sabe. Veja, a palavra saber remonta a uma experiência empírica. A origem, aparentemente, da ideia de saber é de sabor. Sabor e saber estão muito ligados. No caso, a experiência do paladar. E tanto é que existe ainda, quando você vai experimentar alguma coisa, quando você vai exercer o ato de experimentar algo, se usa também, se pode usar na língua portuguesa, saber. Você fazer o exercício do seu paladar. Então, veja, por abstração e abstratamente, saber é uma espécie de cognição imediata, de experimentação imediata. Quando você diz que a consciência, quando nós dizemos que a consciência é o ato de pensar e simultaneamente saber, ou seja, ter a experiência de que está pensando, é algo recorrente em si mesmo. É como se o pensamento fosse capaz de se auto-observar praticando o ato de pensar. Veja, mas essa auto-observação do próprio pensamento também é pensar. Quer dizer, se o pensamento, para se observar pensando, ele tem que pensar sobre ele pensando. Quer dizer, é algo aparentemente redundante. É um exercício que se faz sobre si mesmo, utilizando a mesma capacidade de fazer isso. O próprio exercício é o exercício de se ver. É mais ou menos o seguinte: é como se os olhos pudessem se ver vendo. No caso dos olhos,
né, é muito estranho. Como é que eu posso ver os meus olhos vendo? Né? É mais difícil e é empírico. Né? O mesmo não acontece com a consciência. Né? Porque é exatamente essa possibilidade de exercício, né, que é dado na consciência. Veja só, como é que o olho pode se ver vendo? Somente se ele estiver diante de um espelho. Quando você se coloca diante de um espelho, aí sim, você se vê efetivamente vendo. Né? Então precisa do espelho, né? E espelhar alguma coisa, né? é, é aquilo que a gente chama de refletir. Né? Quer dizer, na verdade, quando você se olha no espelho, você é refletido para dentro do espelho e você observa a sua reflexão interna dentro do espelho. No caso da consciência, é um ato que ela exerce sobre si mesma, onde ela se torna espelho para ela mesma. Né? Ou seja, ela reflete sobre si, né, no ato de perceber-se a si mesma, praticando o exercício de pensar. Né? Então, a consciência, na verdade, é um ato reflexo, é uma reflexão, no sentido de ser ela se colocando dentro de um espelho para se observar a si mesma. Né? Veja, o ato de consciência, quer dizer, aquilo que nós chamamos de consciência, é um ato reflexo, né, em que a consciência se torna, aparentemente, ou menos por isso, né, por essa definição, o espelho de si mesma. Né? E veja, nós não temos nenhuma experiência, a não ser a experiência da consciência, para perceber que isso é possível. Porque você pode pensar em você e sobre o que você está pensando durante o ato de pensar. Quer dizer, nós conseguimos essa proeza reflexiva, né? Esse espelhamento de si mesmo. E nós não temos nada na realidade, no mundo, né, que faça aparentemente esse tipo de exercício. Só o pensamento consegue fazer isso. Por isso a sua peculiaridade, a sua especificidade diante de tudo que nós conhecemos na realidade. O pensamento, sob esse aspecto, é uma coisa única. Né? Não só porque ele nos permite exercer a representação do mundo, mas também porque ele tem essa capacidade de autoobservação, que nós chamamos de consciência. Né? E se nós analisarmos do ponto de vista etimológico, né, do ponto de vista linguístico, a palavra consciência, né, é consciência. Ciência no sentido de saber. Né? Quando alguém diz assim, eu tenho ciência disso, eu estou ciente disso. Quer dizer, eu tenho ciência. Consciência. Eu estou consciente. Eu tenho a ciência, né? Ou seja, eu sei que estou pensando. Né? Eu posso saber imediatamente que estou pensando. E a isso nós designamos de consciência. Nesse sentido, todas as nossas representações estão na nossa consciência. Pensando aí agora a consciência como essa capacidade, de autoobservação. Ou seja, nós armazenamos o conjunto de todas as nossas representações dentro da nossa consciência. Qualquer que seja a representação. Veja, quando nós falamos do nosso cérebro, empiricamente, na verdade, o cérebro é que está na consciência e não a consciência no cérebro. Quer dizer, o cérebro é uma representação que está na nossa consciência e não a nossa representação que está dentro do cérebro. Que são coisas totalmente diferentes. Bom, aí surge uma nova dimensão do pensamento
que é a dimensão da consciência, que é o espaço, aparentemente, usando essa expressão, né, de maneira indeterminada, obviamente, mas seria o local, o espaço, né, a dimensão onde efetivamente nós armazenamos, né, as nossas representações. Né? Todos os nossos conhecimentos estão guardados ou podem ser guardados, ou só podem ser guardados dentro da nossa consciência. Veja só, como nós não temos todos os conhecimentos do mundo, né? Assim, nós sabemos que existem muitos conhecimentos dos quais nós não somos detentores, né? Existem conhecimentos que estão para além, né? Ou para além de nós. Conhecimento com os quais nós nunca tomamos um contato profundo. Né? Nós sabemos muitas coisas, conhecemos muitas coisas dentro das nossas limitações individuais, mas, obviamente, não temos todos os conhecimentos. Isso nos permite inferir que existe, aparentemente, 2, ou, se quisermos, até 3 níveis de consciência. Né? Existe a nossa consciência individual, pessoal, né? Mas, quando nós falamos da possibilidade de armazenar determinados conhecimentos, né? Ou que tais conhecimentos existam efetivamente e possam estar sobre o abrigo de outras consciências, né? Nós podemos admitir que existe uma consciência que está para além da nossa individualidade, uma espécie de consciência coletiva, uma espécie de consciência humana. Né? Veja, a nossa existência, efetivamente, né, é uma espécie de participação, de vínculo que nós podemos estabelecer com essa consciência mais genérica, mais geral, mais universal, né, da qual participaram todos os seres humanos que já existiram. E, para a ampliação das dimensões dessa consciência, né, nós temos todo o passado de todos os indivíduos que criaram conhecimentos, que elaboraram conhecimentos, que trataram da realidade e registraram esse tratamento que fizeram da realidade, de tal maneira que enriqueceram as dimensões da consciência humana. Né? Então, veja, existe a minha consciência individual, a sua consciência, a consciência de todos os indivíduos, né? E a reunião teórica, abstrata dessas consciências que agora existem, né? Que agora estão aí presentes, mas também de todas as consciências que já existiram, ou seja, de todos os seres humanos que já viveram sobre o mundo, né, que já pensaram sobre o mundo e que, eventualmente, tenham trazido alguma contribuição para se efetivar esse conhecimento, para construir esse conhecimento, né, ou construir algum conhecimento que possa participar da consciência humana. Né? Então, veja só, no universo da consciência está todas as consciências que contribuíram para a ampliação da consciência. Todos os cientistas, todos os filósofos, todos os escritores, né? Quer dizer, todos os indivíduos que, de alguma forma, registraram algum tipo de experiência, de conhecimento, que fizeram algum tipo de consideração a respeito da realidade e que, de certa forma, nós procuramos preservar através daquilo que eventualmente tenham produzido, né? Como sendo o mecanismo, né, de manutenção dessa consciência, da consciência humana, né, dessa consciência universal. Né? Veja, nós existimos participando e pertencendo a essa consciência.
né? Todas as vezes que nós procuramos conhecer alguma coisa, no fundo, é resgatar aquilo que outras consciências já produziram como conhecimento. Ou seja, que outros pensamentos já pensaram, né? E consolidaram como sendo conhecimento. Quando nós, portanto, vamos aprender algo diferente, algo novo, para nós, obviamente, mas não para a consciência, porque já está depositado na consciência, né, essa conquista, né, esse conhecimento. Né? Na verdade, então, sempre que nós nos pomos a conhecer algo que já está pronto, que já está consolidado no universo da consciência humana, nós apenas nos apropriamos daquilo que, de certa maneira, pertence à humanidade. Né? Quer dizer, está ali preservado de alguma forma e precisa de seres humanos para que seja preservado. Né? É claro, existem mecanismos físicos para se fazer isso. Né? O registro literário, né? O registro por imagem, o registro por voz, por som, né? Permite a preservação de determinadas informações, de determinados fatos a respeito da realidade. Mas para que eles sejam conhecidos e sejam detectados, é preciso que os indivíduos, outros indivíduos, participem, né, tenham uma interação e algum tipo de relacionamento com esses registros. Né? Então, existem livros, né, que preservam os conhecimentos da medicina, os conhecimentos da física, os conhecimentos da química, os conhecimentos da biologia, né? E é através desse mecanismo, né, desses registros físicos, que as consciências se ligam, né? Que elas interagem. Por exemplo, né, no que está acontecendo aqui agora, né? Quer dizer, eu estou emitindo uma série de sons, de palavras, concatenando raciocínios, ideias, etc., né? Como me utilizando de um mecanismo de comunicação, de consciência. Né? Quer dizer, está havendo aí um intercâmbio de consciência. Se você está entendendo ou acompanhando o que eu estou dizendo, é porque a sua consciência e, eventualmente, a consciência de quem acompanhar esse registro, né, visual e auditivo, né, pode também apreender o que é. Então, na verdade, é uma interlocução ou é uma interligação de consciências individuais. Né? Veja, o pensamento se exerce com elementos da consciência. Né? Quer dizer, o tempo inteiro nós estamos dentro dessa dimensão, né? Vivemos dentro dessa dimensão. Representamos o mundo e trazemos o mundo para dentro dessa dimensão, a dimensão da nossa consciência individual, mas nós podemos pensar que todas as representações que foram feitas do mundo, de certa maneira, ocupam a consciência coletiva, a consciência universal da humanidade. Né? Bom, então essa é uma dimensão do pensamento que precisa ser compreendida, ou que, ao menos, né, a gente poderia procurar explicar o que é. Explicar o que é a consciência. Né? Bom, esse também foi um objetivo que eu tive, né, nas minhas investigações. Tentar explicar a consciência. Né? Diga, Leandro. Quando você fala que pensar consciente é perceber que está pensando, ou pensar que está pensando, ou saber que está pensando, não sei se mais preciso seria dizer, na verdade, você está pensando aquilo que você quer pensar. Você está direcionando o seu pensamento para onde você quer levar o seu pensamento, obter os resultados, às vezes visados, às vezes não. Mas não necessariamente que você
sabe que está pensando. Para ficar um pouco diferente, você vê isso Aham, muito claro na meditação. Na meditação, você tenta ficar o tempo todo presente, percebendo onde o seu pensamento está indo. Você vê que vem uma preocupação de algo que tem que ser feito. Se você se imagina fazendo aquela coisa, você já deixou o pensamento dispersar, ir sozinho. Mas se você está percebendo que ele está querendo ir para lá, mas você continua aqui presente, ouvindo os sons do ambiente, então você está presente. Então você está percebendo que está presente. Então isso é saber que está pensando, que o pensamento está fluindo. Isso é uma coisa. Agora, de modo distinto, eu quero, por exemplo, resolver uma equação matemática. uhum, Então, assim, eu estou direcionando meu pensamento de acordo com a minha vontade. Então, talvez seja mais essa questão de direcionar a vontade aham, do que saber que está pensando. Não sim, sei se... aham. Mas eu vou te colocar um pequeno probleminha. Vamos lá. O que é a vontade? Aí você ainda vai falar. Isso não tá, ainda não falou. Não, veja só. Veja só, né? Veja, quando quando você fala isso, na verdade, você está usando uma representação da vontade. Né? Então, na verdade, você está tentando explicar a orientação que você pode dar ao pensamento a partir de um determinado comando. Né? Mas nós não podemos nos esquecer em momento algum que isso é um ato de pensamento. Quer dizer, a explicação por si só é um ato de pensamento. Né? Portanto, né, é a própria consciência ainda se observando e dizendo ou tentando dizer como ela age. Né? Talvez ela apareça mais quando o pensamento não obedeça. É que é uma coisa tão automática, né? Você pensa, você consegue perceber que está indo para onde você quer o pensamento, mas acho que você só percebe que você está consciente daquilo quando aquilo não te obedece. Você fala, pera um pouquinho, como é que eu não estou conseguindo pensar o que eu quero pensar? Sim. Mas como o natural é o corpo fazer, o braço, mas você mexe o braço, você nem nota que o braço está fazendo o que você está mandando. Sim. Mas se você manda o braço levantar e você não consegue levantar o braço, aí que você vai perceber, opa, o que está acontecendo? Aí parece que aí nesse caso eu fico mais consciente de que Uhum. algo não está me obedecendo, sabe? Porque quando Sim, sim. obedece como é o natural, acho que fica no automático, entra no automático e você não tem essa noção. Sim, sim. Veja, mas essa seria uma espécie de consciência automática, né? Que é a consciência física do seu próprio corpo. Mas quando você pensa, você não pensa no seu corpo. E não podemos também nos esquecer que quando você vai pensar sobre o seu corpo, né, você está refletindo sobre as suas representações do seu corpo. Quer dizer, ainda é pensamento. O nosso próprio corpo, né, nesse sentido, não é o nosso corpo. São as ideias, as representações que nós temos a respeito dessa realidade aparentemente empírica. Né? E não podemos nos esquecer também que aquilo que nós chamamos de empírico também é uma ideia. Né? Quer dizer, há um vínculo tão grande, né, da realidade com as nossas representações que às vezes a gente não percebe, né, que as nossas representações são algo distinto daquilo que elas representam. Né? Porque nós interagimos com a realidade a partir das nossas representações. Né? Então, por exemplo, nós podemos admitir, ou nós admitimos, que temos um corpo, mas nós só temos um corpo porque nós pensamos e estamos refletindo sobre o corpo que temos. Então, do ponto de vista da prioridade, né, e essa é uma discussão que é bastante importante e essencial nesse tipo de raciocínio, que é a seguinte: espera aí, o que é que vem primeiro? Eu tenho que ter o corpo para pensar, ou é porque eu penso que eu tenho o meu corpo? Veja, fica aparentemente indefinido. Né? Quer dizer, essa redundância, né, acontece também com o nosso pensamento. Né? Veja, porque nós instituímos o corpo como a realidade originária, geralmente. Isso é frequente para todos nós. Né? Estabelecemos, não, o mundo existe, e porque o mundo existe, nós pensamos. Né?
Mas será que não seria o inverso? É porque nós pensamos que o mundo existe? Ou seja, nós estaríamos dando uma prioridade do pensamento sobre a realidade. Ou seja, a realidade, porque aquilo que nós também chamamos de realidade, de mundo, é representação. Então nós poderíamos dizer o seguinte: é porque a representação do mundo existe que nós existimos? Ou é porque nós existimos que existe a representação do mundo? Veja, esse é um ponto nevrálgico em todo esse raciocínio. Enquanto isso não for resolvido de alguma forma, ou for estabelecido um esclarecimento a respeito deste pressuposto, nós não teremos clareza em todo o processo da representação, em todo o processo da consciência, em todo o processo do pensamento. Porque é o ponto limite. Onde que está a realidade efetivamente, ou ao menos a realidade empírica? Quer dizer, a realidade é a realidade porque eu represento, ou é porque, a realidade independe da minha representação, que eu tenho a representação. Bom, isso aí é um tema a ser abordado, Leandro. Tá ótimo.